Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que a gente compartilha da Palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, todas as terças-feiras de 1h10. Eu me chamo David, eu sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. Nosso templo se localiza ali próximo ao Pátio Novo da Feira. E desde já eu te convido a você ficar ligadinho aí na rádio até o final do programa, certo? Pra gente compartilhar e aprender mais da palavra do Senhor. Eu tô aqui com o meu querido pastor Roberto Soares, pastor da nossa igreja. Tô também aqui com o querido irmão Neguinho. Pastor, dá um alô aí ao pessoal. Boa tarde, pessoal, graça e paz, como é que vocês estão? É um imenso prazer estar junto com vocês nesse programa, que é Vida na Palavra, um programa onde a gente sai meditando, lendo a palavra e aprendendo a palavra, né? Estamos com a presença do nosso irmão Josnaldo, vai dar um alô aí para vocês também. Eu saúdo os irmãos que estão na escuta com a paz do Senhor. É tarde de bênção nessa tarde, viu? Hoje Deus vai falar com você através dos seus servos aqui na rádio, viu? Não perca tempo, fica atento aí ao pé do seu rádio, porque o nosso Deus, ele é fiel. Fica atento que Jesus vai falar ao teu coração nessa tarde. E a gente está com várias pessoas aqui, David, conectadas, né? Você pode até dar um alô, inclusive Amém. Nosso querido irmão Tono lá de Itaperoá já está conectado também. Um abração aí, irmão abençoado aí, essa igreja abençoada aí de Itaperoá, todo esse povo aí, nosso querido pastor Eldivan também, um abraço a esse pessoal aí maravilhoso. Amém, pastor. A irmã Bernadette também está conectada. Irmã Márcia Leidilene. Aldeana, eu já estou ligada. Irmã Daça também, sempre conectada a irmã Daça. Irmã Graça. Irmão Clebinho aí tá com o som dele aí na maior altura. Isso aí, irmão, bota pegado. Irmã Bernadette, Morgana, irmã Elisa. Irmã Elisa também. Luciana e Luciene. A irmã Fátima também, e sua esposa, pastor, também está conectada, irmã Daniele, irmã Cida, Gleide, muita gente mesmo, pastor. Irmã Neves, como sempre, a irmã Neves também está ligada, pastor Tiago, Léo, Bruno, e é isso aí, pastor, muita gente, a audiência está boa. Amém. Hoje, viu? Então vamos orar, né? Para que o Senhor possa estar nos abençoando. Em seguida nós vamos adorar o Senhor com uma canção, com o nosso convidado da tarde de hoje. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, venha trabalhar nos nossos corações, na vida de cada um que está ouvindo aqui, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Obrigado por tudo, Pai. Receba nosso louvor, receba nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Se quiser tirar o microfone... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele te conhece bem, sonda os teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente,
nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Esse Deus, Ele é fiel, igreja. Põe a tua confiança nele. Aleluia. E o mais Ele fará. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Eu não sei quantos anos faz que o Senhor te prometeu algo, mas a palavra de Deus diz que nós temos que confiar e esperar e acreditar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Amém. Repasse para o pastor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que louvor bonito, canção de exaltação e que glorifica ao nosso Deus, né? Mas hoje nós estamos com uma palavra poderosa. Hoje nós vamos estar trazendo um despertamento sobre o fim dos tempos. E eu queria que você escutasse aí um áudio bem rapidinho aí, uns 3 minutos de despertamento também para as nossas vidas. Amém? Vou pedir aqui para a irmã soltar esse áudio e daqui a pouco a gente vai ler a palavra em 2 Pedro, capítulo 3. Estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Incêndios que destroem cidades inteiras. Tempestades que matam. Terremotos assustadores.
o planeta está esquentando. A NASA, Agência Espacial Americana, registrou no ano passado aumento de 1,2 graus Celsius em comparação com a média dos últimos 60 anos. E isso já mudou muita coisa. Números cada vez maiores e mais frequentes de catástrofes naturais. Foram mais de 5.000 mortos na tempestade tropical que atingiu a Líbia no mês passado. Terremotos na Turquia e na Síria deixaram ao menos 45.000 mortos em fevereiro deste ano. No Marrocos, outras 3.000 vítimas. A crise climática tem castigado também o continente africano, onde 43.000 pessoas morreram em 2022, afetadas pela seca na Somália, segundo a Organização das Nações Unidas. Nós estamos na Universidade de Bristol, no interior da Inglaterra. Aqui, pesquisadores estão estudando e reunindo dados sobre mudanças no planeta. Essas informações abastecem o banco de dados de um supercomputador que faz a simulação virtual do futuro. A conclusão é que a Terra está caminhando para uma situação irreversível e já é possível afirmar que não vai haver condições de vida para a humanidade. O responsável pela pesquisa é o cientista Alexander Farnsworth. Ele explica que animais e plantas também não conseguirão sobreviver. Ondas de calor de até 70 graus Celsius vão tomar parte do planeta. E por causa da alta radiação solar, segundo os cientistas, as temperaturas serão mortais. No vídeo produzido pelos pesquisadores, os continentes vão se unir depois de seguidos terremotos. A combinação de fatores como o calor extremo e a movimentação das placas tectônicas vai provocar o aumento de erupções vulcânicas por todo o planeta ao longo dos próximos séculos. Além disso, uma quantidade ainda maior de gás carbônico será emitida para a atmosfera, fazendo com que a Terra esquente ainda mais, explica o professor. A pesquisa, feita com a ajuda deste supercomputador, levou 1 ano e projeta um processo que estaria fora do controle humano. Na opinião do cientista, apenas um grande avanço tecnológico a favor do meio ambiente poderia mudar o destino da Terra. A previsão científica do fim do mundo é um alerta. Nas ruas de Bristol, essa moradora inglesa diz que não fica surpresa com a notícia, porque sabe o que o homem faz com a natureza. É muito preocupante, reforça esse universitário ao falar sobre as consequências da crise climática. A brasileira Ana Serra, que vive na Inglaterra, diz que é importante termos pesquisas desse tipo para tentar reverter o processo. A gente tem que só cuidar do planeta hoje para ver o que a gente consegue salvar até lá. Tentar diminuir o ritmo do aquecimento global, com certeza. Amém, pessoal. É um despertamento aí para a nossa vida, né? Para a gente entender o quanto está perto o reino de Deus. E essas coisas que foram faladas aqui, que foi um trechinho do jornal da Record, são coisas que estão na palavra de Deus. Está escrita na palavra de Deus como um despertamento para a nossa vida. A nossa leitura de hoje tem tudo a ver com isso, que é em 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos comentando aqui o versículo, eu junto com os meninos aqui. A minha versão da Bíblia é a NVT. E nós vamos abrir aí, se você tiver Bíblia em casa, você pode abrir também e acompanhar, né? Às vezes as pessoas, elas se preparam, estão sempre se preparando para um natural, para um plano de aposentadoria, para uma faculdade, para uma medicina, para ser um advogado, que não é nada errado a gente se preparar para o futuro. Mas a pergunta é, e sobre a sua alma? Como você tem se preparado com relação à sua alma? Relação à sua passagem, né, David? Como é que você tem se preparado? Então fica esse despertamento aí. A Bíblia diz assim, no capítulo 3 de 2 Pedro 3, na versão NVT, versículo 1, foi um despertamento que Pedro estava trazendo para a igreja, que serve também para nós hoje, né? Para todos nós hoje.
Então que o Espírito de Deus venha trazer luz, venha trazer entendimento, venha trazer sabedoria aos nossos corações, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Interessante que o apóstolo Paulo diz nessa versão, né? Procurei incentivar, procurei refrescar a sua memória, ou seja, trazer a lembrança de algo que para ele era importante sobre as nossas vidas, que é sobre a questão do fim dos tempos, que é o que nós estamos vivendo. No versículo 2 ele diz assim: quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que ele enviou. Versículo 3, lê aí, David, por favor. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4. Lê o 4 aí. E dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Interessante aqui, David, que Pedro, ele diz assim: acima de tudo quero alertá-los, ou seja, despertamento, né? Isso faz nos lembrar de Noé, quando estava lá alertando as pessoas a respeito do fim, não é? Dilúvio. E muitas pessoas não davam ouvido, e da mesma forma tem acontecido hoje. Ele diz: eu quero alertá-los sobre os últimos dias, porque surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos. Pessoas que... Quem são esses escarnecedores? Pessoas que não temem ao Senhor. Pessoas que não têm uma aliança. Pessoas que elas não estão preocupadas. Para elas tanto faz. Talvez algumas digam: isso é conversa. Isso não existe não. Esse negócio de fim do mundo. O mundo... Eu já vi muito, já viu, neguinho, pessoas dizendo: o mundo acaba para quem já morreu. Não é assim? Verdade. Tem muitas pessoas, quando a gente está ministrando a palavra de Deus para eles acham isso aí mesmo. Uma certa vez eu estava lá no Machichão e eu novo convertido. E tem um senhor lá, eu falando da grandeza, da bondade do Senhor. E aquele camarada olhou para mim e disse assim: mas vocês dizem que Deus vai voltar. E cadê? Eu confesso para você, na hora eu baixei a cabeça assim, ficou aquele negócio assim interessante dentro de mim. Mas veio que nem uma cachoeira dos céus. Aí eu disse assim: tu lembra nos dias de Noé? Deus falou que ia acabar o mundo com água, através do dilúvio. E aí, aconteceu ou não aconteceu? Ele se calou. Então, sem palavras. Então isso é um despertamento, né? Aí o pastor trouxe essa palavra aí, eu dei uma pulada no outro capítulo aqui também, que é um despertamento. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, olha só o que o Senhor nos diz: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Justamente. Tá vendo? É um despertamento para nós não ter medo quando for pregar, saber que Deus, Ele está nos usando. E Ele se responsabiliza por colocar palavras em nossas bocas. Amém? Amém. Eu repasso para o pastor. Então, essas pessoas aqui, como diz aqui, ó, escarnecedores zombarão da verdade e seguirão os seus próprios desejos. Né? Então, nós sabemos que nós estamos prestes à época junina, né? Época que terão as comemorações. E muitas pessoas vão estar lá celebrando.
E elas não estão nem aí para o que está acontecendo. Ou seja, a própria terra está sendo sacudida. Deus tem falado. Deus tem mandado os seus sinais. Mas as pessoas, elas estão como se tivessem adormecidas. A Bíblia diz que no tempo de Noé, as pessoas davam-se em casamento, elas tinham a vida normal. E devemos ter a nossa vida normal. Porém, devemos ter a vida normal sem esquecer da espiritual. Como é que a gente vai se preparar? Nesse áudio que foi colocado aí, foi falado sobre a terra ser destruída com fogo. Algo que os próprios cientistas estão falando. Mas antes da ciência falar, está escrito na própria palavra, que é nesses textos aqui que nós vamos comentar. Quer falar alguma coisa, David? Verdade, pastor. O que o senhor está dizendo, no versículo 3, né? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, nos últimos dias, quando tiver prestes de Jesus voltar, né? Do fim dos tempos, do fim das eras, as pessoas andariam segundo as suas próprias paixões, seus próprios desejos. Carnais. É muito forte isso. Ou seja, não seguiriam os desejos de Cristo, mas os seus próprios desejos. Que nem o pastor está falando, a gente tá prestes, né? A época das festas juninas. É interessante que muitas pessoas dizem assim, eu vou perder tempo. Eu vou deixar de Mas a aproveitar verdade minha vida. quem está perdendo tempo? Aquele que serve ou aquele que não serve? Né? Quem está perdendo tempo? Porque nós que cultuamos, exercemos a nossa fé em Cristo, nós buscamos algo que é eterno. Isso. E você que não exerce a sua fé em Cristo, você está buscando algo que é passageiro. Por isso que veio esse despertamento, né? E veio no meu coração trazer esse despertamento para as pessoas. E como disse aqui nosso querido irmão Josnaldo, do rapaz que indagou sobre a volta de Jesus. O versículo 4 diz aqui, o que houve com a promessa? São pessoas, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Uma pergunta. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, tá vendo? Tudo permanece, mas desde a criação, como desde a criação do mundo. E o versículo 5, eles esqueceram, ou esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou o céu e a terra, seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Olha, confirmando aqui que foi falado, né? Verdade. Destruiu com o dilúvio. E o versículo 7, olha que forte. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, presta atenção, foram reservados para o fogo e então guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Né? Guardado para quê? Para o fogo. Aí você viu aí, nós passamos esse documentário aí da TV Record, aquecimento global, né? Sobre o aquecimento global, onde os próprios cientistas estão vendo que chegará um tempo que a Terra não vai suportar com o calor e ela será destruída com fogo. Mas isso aqui já estava profetizado. É tanto, pastor, eu estava vendo uma reportagem que os cientistas, né, que estudam a camada de ozônio, eles estão até, como eu posso falar, temerosos, com medo, porque está indo há mais tempo, está sendo mais rápido do que eles imaginavam. Que eles contavam um tempo, né, para a camada de ozônio ir diminuindo, e está sendo mais rápido ainda. Ou seja, como o pastor falou, né, aparentemente o fim se aproxima mesmo, pastor. Justamente. Até os cientistas que entendem, né, da tecnologia estão vendo isso acontecer. Justamente. Né? Não Pedro, isso aqui nessa carta, que ela serve para hoje, é para hoje. Ele alertou sobre essas pessoas incrédulas que diz, mas olha aí, cadê? Tanto tempo já se fala disso e a gente nunca viu isso acontecer. Só que no versículo 8 a palavra de Deus diz, de 1 Pedro 3, 2 Pedro 3, o versículo 8 diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Na verdade, Deus está pacientemente esperando para que haja arrependimento.
Não é? Mas, na verdade, já está escrito, já está profetizado. O fim virá. Deus já preparou um novo céu, está escrito também lá em Apocalipse capítulo 20, um novo céu e uma nova terra. Mas esse novo céu é para quem? Quem é que vai habitar nesse novo céu? Quem? Os incrédulos ou os cristãos, ou os crentes, ou aqueles que creem? Porque crente é aquele que crê. Os salvos, os remidos, que foram comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Os que renunciaram à sua própria vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Entendeu? O pastor, o senhor dizendo isso, né? Tem pessoas, como o Neguinho bem falou aqui, irmão Josinaldo, tem pessoas que eles não acreditam no dilúvio. Não acreditam que houve o dilúvio. Pensam, não, como é que pode ter tido tanta água? Mas a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Em poucos dias, pastor. E muitas mais pessoas de 200 nem acreditavam, cidades, né? isso. Acredito que a maioria nem imaginava que aquilo isso. fosse acontecer daquela forma. Verdade. Em poucos dias, mais de 200 cidades foram cheias de água da chuva, né? E talvez alguém diga assim, mas Deus é mau para fazer isso? Não. Isso é o próprio pecado da humanidade. Isso. O próprio pecado, a própria desobediência. Pessoas cultuando a deuses pagões, reverenciando a entidades malignas como se fosse seu próprio Deus, deixando a verdade de Deus, trocando o evangelho verdadeiro por doutrinas de demônios, como diz a palavra do Senhor. Né? Quer comentar alguma coisa? Nos últimos dias, né, sempre nós temos alertado as pessoas. O Senhor diz que nós tivéssemos cuidado, lá em Mateus capítulo 24, para que nós não sejamos enganados, né? E muitas pessoas acreditam no espiritismo, na macumba, acreditam em todas as coisas, mas só não acreditam na palavra de Deus. Lê revista disso, revista daquilo, né? Acredita em todas as coisas, acredita que o país melhora com fulano ou com cicrano, mas há mais de 2000 anos veio um homem prometendo levar a pessoa para os céus e as pessoas ainda não acreditam, né? Não querem acreditar. Eles só querem acreditar naquilo que é igual a Tomé. Eles só querem acreditar naquilo que estão vendo. Por isso que eles vão ter que, no dia que o Senhor voltar, a Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrarão, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu creio que nessa tarde, pessoas que estão nos ouvindo essa tarde, está começando a voltar o seu coração para Jesus. Algo está acontecendo, está havendo um despertamento. Porque o Espírito Santo está tocando aí no coração dessa pessoa. E eu vejo aqui, pelos meus olhos espirituais, pessoas derramando lágrimas nesse momento, chorando, pedindo perdão a Deus e reconhecendo as suas falhas. E sabe de uma coisa que a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, esse agradará ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda um rebuliço muito grande, onde muitas pessoas vão ser alcançadas, vão ser libertas, vão ser transformadas. Elas vão tomar nojo daquilo que o mundo oferece, dessas coisas passageiras, carnais, e vão começar a desejar o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, há profecias que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Amém. E antes da vinda do glorioso dia do Senhor, que é a vinda de Cristo, que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 19, que ele virá num cavalo branco junto com os seus santos. Todas as pessoas verá, todo joelho se dobrará. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vai dar tempo de se arrepender e vão se converter por causa do agir poderoso do Espírito Santo. E para os cristãos, nesse mesmo capítulo, que a gente já está chegando na parte final aqui, eu quero deixar também do mesmo capítulo, a gente vai seguir aqui o mesmo capítulo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo o 11. Nós não deu tempo de ler tudo, mas a gente vai pular para o 11.
Porque Deus tem uma instrução para o seu povo. Quem é o seu povo, David? A igreja. A igreja. O povo que entregou a vida a Jesus. Quem nasceu de novo. Quem confessou Jesus como seu Senhor da sua vida. Que houve um arrependimento genuíno. Mas também existe um recado do apóstolo. Esse recado é para a gente hoje abraçar esse recado e dizer assim, rapaz, é isso que eu quero praticar, eu quero ser um praticante da palavra. Amém. Porque o apóstolo disse assim, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Está escrito, se eu não me engano, lá na carta de Timóteo, se eu não me engano, né? Tiago, né? Tiago. E no versículo 11 de 2 Pedro 3, versículo 11 diz assim, visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Eu te pergunto o que é santidade? Separação, meu irmão. Separação. Não adianta ficar dividido. Apocalipse capítulo 3, o Senhor disse a igreja de Laodiceia, se eu não me engano. Não é, ou quente ou frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, decida. Estou falando para a igreja. Quem nasceu de novo, decida. E aqueles que não nasceram de novo, precisa nascer de novo. Jesus disse a Nicodemo, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E para a igreja, esse texto para a gente finalizar. Que diz assim, visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Versículo 12, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda, neste dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Será um dia glorioso, irmão. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Olha que tremendo, né? O que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Um novo céu e uma nova terra. Então, querido, eu te convido nessa tarde a você fazer uma reflexão. Eu queria finalizar com o irmão Josnaldo cantando mais um louvor. Pode colocar aí baixinho. Que você refletisse nessa tarde. E que você tomasse verdadeiramente uma decisão. Se você não tomou e se você está em cima do muro, tome também. Porque o fim está chegando. Aleluia. Pode soltar, irmão. Eu costumo dizer que há duas escadas, uma para subir e outra para descer. Amém? Você faz a escolha. Subir para os céus ou descer. Jesus subiu e nós vamos estar com ele. Sei que tem ciúme da minha adoração, pois não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Quero ver o pastor também me ajudar aqui, ó. Fiz aliança contigo, diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fizesse meu coração o teu moriá, podes provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu,
sei que tem ciúme da minha adoração, pois não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Vamos ouvir os irmãos, bora. Fiz assim meu coração, o teu olhar, não podes provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei. Abra mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Eu digo sim pro teu desejo e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro meu desejo e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos. Aleluia. Sonhe o sonho de Deus, igreja, porque os sonhos de Deus ele revela e efetua na nossa vida, amém? E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Pessoal, estamos finalizando. Nós queremos agradecer a cada um de vocês. Um abraço, fica com Deus e até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir e Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja. Um abraço, que Deus te abençoe. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de